Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. E o tema da aula de hoje é tecido nervoso. O objetivo desta aula é principalmente compreender os aspectos morfológicos e também um pouco dos aspectos funcionais das células presentes no tecido nervoso, que são os neurônios, considerados as principais células deste tecido, e as células da glia, também chamadas de neuróglia, e consideradas células auxiliares dos neurônios. O tecido nervoso é distribuído por todo o nosso organismo, interligando-se, formando uma rede de comunicações. Esta rede constitui o chamado sistema nervoso. Este sistema é um dos principais sistemas associados à coordenação e integração de funções de órgãos presentes em nosso corpo. As principais funções do sistema nervoso são receber e transmitir informações, analisar, organizar e coordenar as funções do organismo, além de participar de padrões de comportamento associados à nossa sobrevivência. Como dissemos, então, o sistema nervoso está constituído pelo tecido nervoso, que por sua vez é constituído por neurônios e células da glia. Começaremos então o nosso estudo a partir dos neurônios. Os neurônios ou células nervosas são responsáveis pela recepção, pelo processamento e pela transmissão de informações. Eles são constituídos por três componentes principais: os dendritos, o corpo celular, também chamado de pericário ou de soma, e o axônio. Os dendritos são prolongamentos bastante numerosos que partem do chamado corpo celular ou pericário e, na medida em que se distanciam do mesmo, eles começam a se tornar mais delgados. Os dendritos têm como principal função receber estímulos nervosos. Já o corpo celular, também chamado de pericário ou de soma, é a região do neurônio que contém o núcleo e o citoplasma que o envolve. Neste local estão presentes as organelas. O pericário é considerado o centro trófico da célula, onde são processadas as informações, e também pode ser capaz de receber e de integrar estímulos do ambiente. Por último, o axônio trata-se de um prolongamento único, ou seja, cada neurônio apresenta um axônio, sendo este prolongamento de diâmetro constante e que não se ramifica abundantemente. A função do axônio é a condução dos impulsos nervosos, ou seja, a transmissão das informações, seja para outros neurônios, seja para órgãos efetores. Nesta imagem, temos um corte histológico em que foi realizada a impregnação pela prata. A impregnação metálica é uma técnica bastante utilizada para a visualização de tecido nervoso ao microscópio de luz. Ela é usada porque estas estruturas, estas células, tanto os neurônios quanto as células da glia, apresentam neurofilamentos com elevada afinidade por metais. Neste caso aqui, com afinidade pela prata. A prata então se deposita sobre essas estruturas, no caso desta imagem, neurônios apontados pela seta em verde, e a deposição desta prata impede a passagem da luz proveniente do microscópio. Deste modo, vemos então uma região mais escura onde estão presentes os neurofilamentos. Nesta imagem corada por HE, conseguimos observar o corpo celular ou pericário com mais detalhes, inclusive observando que ao redor de seu núcleo estão presentes estruturas mais fortemente coradas. Essas estruturas tendem a ser mais basófilas, e isto se deve à presença de abundante quantidade de retículo endoplasmático rugoso e poliribossomos livres, organelas muito importantes presentes aí então no corpo celular. A abundância dessas organelas determina então maior basofilia desta região.
Essas estruturas, esta associação de retículo endoplasmático rugoso e poliribossomos livres, recebe o nome de corpúsculos de Nício. Nesta outra imagem, também corada por HE, podemos notar a presença de um neurônio. É possível observar bem o seu corpo celular com o núcleo, nucleolo, e ao redor deste corpo celular, do qual partem alguns prolongamentos, nós podemos notar pequenos núcleos. Esses núcleos apresentam tamanhos, formatos diferentes, e isso significa que tratam-se de diferentes células da glia presentes ao redor deste neurônio. Acredita-se que para cada neurônio existam aproximadamente 10 células da glia, e elas são o nosso próximo assunto. Como mencionado no início da aula, as células da glia trabalham para o melhor funcionamento do neurônio. A maioria delas trabalha neste sentido, e elas podem ser de diferentes tipos. As células da glia podem ser oligodendrócitos, micróglia, células ependimárias, astrócitos e células Schwann. Iniciaremos o estudo destas células a partir dos astrócitos. Como seu nome já nos diz, os astrócitos possuem morfologia de astros, mais especificamente aspecto de estrela. Caracterizam-se por apresentar um corpo celular do qual partem prolongamentos. E, de acordo com a sua morfologia, como podemos notar nesta representação esquemática, eles podem ser de dois subtipos, astrócitos protoplasmáticos e astrócitos fibrosos. Os protoplasmáticos exibem prolongamentos partindo do seu corpo celular que são mais espessos e que apresentam numerosas ramificações que não são muito longas. Já os astrócitos fibrosos, apesar de também apresentarem prolongamentos partindo de um corpo celular, eles caracterizam-se por exibir prolongamentos bem lisos, mais delgados e bem mais longos que dos astrócitos protoplasmáticos. Além disso, se nós traçarmos uma circunferência ao redor de ambos os astrócitos, notamos que o diâmetro do astrócito fibroso é bem maior do que o diâmetro do protoplasmático. Ainda nesta imagem, notamos a presença de estruturas em vermelho. Tratam-se de vasos sanguíneos. É possível perceber que os astrócitos contactam esses vasos sanguíneos. Nesta outra figura, também representando um astrócito, notamos que ele exibe seu núcleo em azul, corpo celular e prolongamentos em rosa, e que à esquerda esses prolongamentos exibem dilatações que estão contactando um vaso sanguíneo, e que à direita esses prolongamentos exibem dilatações que estão contactando um axônio. Estas dilatações, elas são muito importantes para que os astrócitos consigam exercer a sua função, que é principalmente a manutenção neuronal. As regiões dos astrócitos dilatadas e que contactam vasos sanguíneos são denominadas pés vasculares. Já as regiões dilatadas dos prolongamentos dos astrócitos que contactam neurônios são denominadas de pés perineurais. Nesta fotomicrografia, podemos observar um corte histológico de astrócitos fibrosos em que foi realizada a impregnação metálica. Esta técnica é bastante utilizada para a visualização de células da glia, já que estas células possuem uma proteína denominada proteína fibrilar ácida da glia, que apresenta elevada afinidade por íons metálicos. Portanto, nesta imagem, vemos astrócitos impregnados por metais. Notamos que esses astrócitos caracterizam-se por apresentarem prolongamentos que partem de um corpo celular, sendo que esses prolongamentos são bastante longos, lisos e delgados.
Já nestas duas outras fotomicrografias, observamos dois astrócitos do tipo protoplasmático. Eles exibem prolongamentos que são bem mais curtos, ramificados e bem mais numerosos que dos astrócitos fibrosos. Esses prolongamentos também partem do seu corpo celular. Como dito anteriormente, a função dos astrócitos é a manutenção neuronal. Como são diversas as atividades que ele realiza a fim de manter, então, estrutural e funcionalmente o neurônio, tentaremos citar aqui algumas delas, como, por exemplo, remoção dos resíduos provenientes do metabolismo neuronal. Estes resíduos estão presentes no microambiente onde o neurônio se localiza e tratam-se geralmente de íons e moléculas. Produção de substâncias neuroativas, como encefalinas, angiotensinogênio. Captura de nutrientes por meio dos pés vasculares, as dilatações que contactam os vasos sanguíneos. Metabolismo da glicose em lactato e transporte desse lactato para os neurônios por meio dos pés perineurais. Manutenção da barreira hematoencefálica, uma barreira existente entre o sangue e o sistema nervoso e que visa proteger o sistema nervoso de substâncias nocivas ou mesmo de micro-organismos presentes no sangue. E por último, reparação do tecido nervoso por meio da gliose. Como finalizamos os astrócitos, começaremos então a falar sobre a micróglia. As células da micróglia fazem parte do chamado sistema mononuclear fagocitário. Acredita-se que, ainda durante a vida intrauterina, precursores fagocitários penetrem no sistema nervoso e originem as células da micróglia. Por isso são consideradas como componentes do sistema mononuclear fagocitário. Estas células são pequenas, ligeiramente alongadas e apresentam prolongamentos que acabam formando ângulos de 90 graus entre si, ou seja, ângulos retos. Neste corte em que foi realizada impregnação metálica, as setas vermelhas apontam as células da micróglia. Neste corte curado por HE, que não é o mais indicado para observação morfológica das células da micróglia, é possível notar que as setas pretas apontam células da micróglia. Observem que essas células realmente têm morfologia alongada e, quando comparadas às demais células da glia que estão ao redor, isto fica mais nítido. A próxima célula a ser estudada é o oligodendrócito. Os oligodendrócitos são células responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. A bainha de mielina é uma estrutura de natureza lipoproteica que permite o isolamento dos axônios, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. No caso do oligodendrócito, ele contribuirá para a formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. E isto acontece a partir de prolongamentos que esta célula da glia emite. Nesta imagem, podemos observar em amarelo alaranjado o oligodendrócito. O núcleo desse oligodendrócito apresenta uma cor alaranjada um pouco mais escura e o citoplasma presente ao seu redor um pouco mais claro, uma cor mais amarelada. Este citoplasma, então, emite prolongamentos e esses prolongamentos, eles começam a se enrolar, a envolver os axônios que estão representados aí em verde. Então, na medida em que esses prolongamentos citoplasmáticos dos oligodendrócitos começam a se enrolar ao redor dos axônios, eles formam trechos da bainha de mielina de axônios.
Um mesmo oligodendrócito pode emitir diferentes prolongamentos e, portanto, contribuir para a formação de trechos da bainha de mielina de diferentes axônios. Nesta fotomicrografia de cérebro, ou seja, uma parte do sistema nervoso central, as setas azuis apontam oligodendrócitos, células então presentes aí nesta região, cuja função é formar a bainha de mielina. Observe que os oligodendrócitos apresentam prolongamentos citoplasmáticos em quantidade menor que os astrócitos, daí o seu nome, oligodendrócitos. Oligo significa pouco. Na sequência, abordaremos as células de Schwann. Assim como os oligodendrócitos, as células de Schwann também formam trechos da bainha de mielina. Porém, elas o fazem no sistema nervoso periférico, onde estão localizadas. Nesta imagem, observamos um axônio em verde e em amarelo a célula de Schwann. Esta célula irá se enrolar com seu citoplasma e seu núcleo ao redor deste axônio. Quando observamos esta mesma situação, porém em um corte transversal, notamos que o axônio está localizado ao centro e ao seu redor existe uma célula de Schwann que envolve este axônio, ou seja, que se enrolou ao redor deste axônio com todo o seu citoplasma e com o seu núcleo, diferente, por exemplo, de um oligodendrócito que emite prolongamentos citoplasmáticos que se enrolam ao redor de axônios. Além disso, uma célula de Schwann forma um único trecho de bainha de mielina de um único axônio. Neste corte histológico de axônios em sentido longitudinal, observamos, apontado pela seta preta, um axônio e pela seta amarela, o núcleo de uma célula de Schwann, que está envolvendo um trecho deste axônio. Em corte transversal, podemos notar, apontado também por uma seta preta, o axônio e ao seu redor o núcleo de uma célula de Schwann. Os asteriscos em ambos os cortes indicam os espaços negativos da bainha de mielina, que por se tratar de uma estrutura de natureza lipídica, é removida durante o processamento histológico. Vamos finalizar a nossa aula falando das células ependimárias. As células ependimárias são células da glia que revestem tanto os ventrículos do cérebro quanto o canal central da medula espinal. Nesta imagem, podemos observar ao centro o canal que está presente na medula espinal e pode ser chamado tanto de canal medular como de canal ependimário. Se ampliarmos uma região deste corte histológico, observamos em maior aumento as células ependimárias. Estas células podem ser cúbicas ou cilíndricas e podem exibir também cílios que ajudam na movimentação do líquido cefalorraquidiano que passa no interior deste canal e que também está presente na região de ventrículos cerebrais. Finalizamos esta aula sugerindo que você aprofunde seus conhecimentos utilizando a seguinte bibliografia. E por hoje é isto. Se você gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até mais, pessoal!